Hoje eu quero falar com você de um tema que você, se gosta de anotar, você pode anotar aí. Um lugar pequeno com uma grande promessa. Um lugar pequeno com uma grande promessa. A small place with a great promise. Eu não sei se a Nana tem aí o tradutor, mas se você precisar de um tradutor, a Nana está lá atrás e ela pode traduzir para você. Miqueias capítulo 5, quem ainda lembra do Antigo Testamento, vai lá para Miqueias capítulo 5. Maliane, bom te ver. Capítulo 5, verso 2. Hoje a pastora está em casa. Love you, ela está me assistindo de casa, mas ela está, já deixei a ceia preparadinha para ela lá. O Nathan está de companhia, né, o homem da casa, está lá. E daqui a pouco nós vamos ceiar juntos. Miqueias capítulo 5, verso 2, para nós cairmos no Novo Testamento. Está aí, diga amém. Vai acompanhar no telão e fala, ui. Amém. Vamos lá. Mas você, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de você virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. As suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Miqueias, o profeta Miqueias, aqui no capítulo 5, é um dos textos mais messiânicos que temos aqui no Antigo Testamento. Ele fala de um lugar pequeno que viria o grande rei. E Belém, uma cidade pequena, insignificante aos olhos de muitos, e Deus usa essa cidade mostrando que Deus manifesta a sua grandeza em lugares improváveis. Então, se você é um improvável, se eu sou um improvável, você tem que crer que Deus pode fazer de lugares pequenos, pessoas pequenas, grandes pessoas. Se você crê, diga um amém. Então, esses lugares desacreditados, pessoas desqualificadas pelo sistema, pela humildade da pessoa, pelo o que ela carrega, pelo trabalho que ela tem, nada disso desqualifica alguém de experimentar o sobrenatural de Deus. Na verdade, a sua necessidade é uma oportunidade da manifestação do poder de Deus. Porque no momento em que tudo está bem, é difícil depender de Deus. Quando vem a necessidade, é uma oportunidade da manifestação de Deus. Esse povo aqui que Miqueias estava profetizando que viria o rei, eles estavam vivendo no pecado. Eles estavam vivendo de forma desonrosa. E ele está lá falando que viria um rei que salvaria toda a humanidade. E eles olhavam para a sua realidade e eles falavam, mentira. Como vai vir um rei para salvar esse povo tão perdido? Porque às vezes nós olhamos para a realidade ao nosso redor e a gente acha que não tem mais solução. Você já olhou para alguém e falou, essa pessoa não tem mais solução? Para Deus nada é impossível. Eu sou uma pessoa que eu creio na transformação do ser humano. Por quê? Porque nós cremos em um Deus que pode fazer o impossível. E eu e você precisamos entender o seguinte, onde nós vivemos hoje, a tecnologia está em todos os lugares, as coisas estão crescendo. Hoje você faz igual o André fez esses dias, né? Você aperta no carro assim, lá no estacionamento o carro vem até onde você está. E as coisas estão evoluindo, mas nós precisamos não esquecer de não desprezar os pequenos começos, as pequenas coisas. Hoje talvez você anda num carro sem preocupação, mas eu já contei a história de que teve um dia de um jantar de casais da igreja e todo mundo nós íamos para o Teatro de Lancaster e depois ia ter, não sei se a Sheila Eduardo estava lá nessa época, na época do pastor Afonso, ia ter um jantar e nós íamos para o hotel, né? Uma noite romântica de casais. E meu carro quebrou. Falei com meu tio, falei, estou sem carro. E ele falou, olha, tem um Toyota velho jogado aqui, atrás de casa, e se você quiser colocar ele no seguro e andar até o seu ficar pronto. Eu peguei o Toyota, falei, não, beleza, vou lavar ele, um Toyorinha 98. E aí ele falou, não, só tem uma coisa, eu preciso de passar uma coordenação para você conseguir andar nesse carro. Falei, como assim? Você vai arrancar, tem o número 1, 2 e depois o D, né? Você vai arrancar no número 1, você vai acelerar, depois você joga para o 2, você acelera mais um pouquinho, depois joga no D e pode ir embora. Falei, meu Deus, que esquema é esse? E assim fui eu para o Teatro de Lancaster.
Quando todo mundo estava chegando nos seus carrão, eu cheguei abaixado até a cabeça assim, e encostei lá. Por que eu estou falando isso com você? Porque eu olho para essa história e talvez eu poderia ter vergonha de contar. Mas são as pequenas coisas que nos fazem valorizar as grandes coisas. É aquela necessidade que você teve um dia de você olhar para suas panelas, talvez batendo, talvez você nunca teve isso, mas talvez eu e você estamos precisando de uma necessidade para nós reconhecermos o poderio de Deus. Quando a necessidade chega, nós paramos de menosprezar os pequenos começos. A Belém aqui não era uma cidade importante. Quando Miqueias fala sobre esse lugar, todo mundo desprezou ele. Por quê? Porque ele estava falando de um lugar pequeno, corações humildes, pessoas simples, ambientes improváveis. E Jesus escolhe esses ambientes improváveis. Deixa eu falar para você uma coisa: avivamento não depende de LED wall. Avivamento não depende de live stream. Avivamento não depende de luzes. Avivamento não depende de cadeiras confortáveis. Avivamento depende de um coração que se rende aos pés do Salvador. Pode ter um violãozinho desafinado. Pode ter uma irmã que não sabe cantar. No dia em que eu e você, talvez no basement da sua casa, no banheiro da sua casa, misturando a água do chuveiro com as lágrimas dos seus olhos, ali pode haver um avivamento se o seu coração se render aos pés do Rei. Quanto mais coisas nós colocamos, mais distante ficamos do avivamento. O profeta Miqueias, ele profetiza que o governante ele sairia de Belém. E eu imagino ali as pessoas olhando para ele e falar: para com essa loucura, esse lugar sem importância, mas Deus dá importância a lugares irrelevantes para muitos. Deus ele usa um pequeno lugar para iniciar o projeto da sua salvação. Imagina, nem hotel sobrou para o Rei dos Reis, porque se ele fosse Deus, ele poderia reservar pelo menos um apartamentinho. Mas Deus ele não está olhando para eu e você com o que nós temos, a quantidade que nós temos, qual é as nossas condições, porque Ele pode usar onde você está para Ele causar um avivamento na história da humanidade. Então, deixa eu falar algo que eu vim aqui para fazer nessa noite. Eu vim aqui para despertar eu e você de algo que o Senhor colocou no meu coração nessa semana. Para você parar de menosprezar o seu trabalho porque você acha que ganha pouco. Para você parar de desprezar onde você mora por pensar que você não está no conforto. Parar de menosprezar as amizades porque um dia você vai precisar dela. Não desprezar a sua família para no fim da sua vida você não acabar sozinho. Não desprezar a sua igreja porque aqui é o lugar de cura para a sua alma. E não desprezar a presença de Deus porque tudo muda quando ela chega. Deus, Ele nos chama nessa noite a valorizar as coisas pequenas, valorizar os pequenos momentos. Conseguiu ver só um filme com a sua família essa semana? Valorize. Conseguiu apenas 10 minutos para brincar com seus filhos? Amém. Porque você e eu, nós podemos nos perder em um mundo que tudo que faz é nos acelerar, para nós perdermos os momentos que estão passando diante de nós. Seus filhos podem estar pequenos hoje. Daqui uns dias, aquela casa que está bagunçada, aquela cadeira que está manchada de mão de comida, vai ficar limpinha. Nada vai ser quebrado na sua casa. E você vai falar assim: que saudade de quando a minha casa estava bagunçada, de quando eu descia aqui na sala e era um barulho que eu tinha que correr para o banheiro para me ter um momento de silêncio. Valorize as pequenas coisas. As pessoas, a família, as amizades. Deus não te... Aleluia, eu sinto de Deus para falar isso aqui para você. Deus não te colocou na face da terra para você ser uma engrenagem no seu trabalho. Se você sair, a empresa continua, sabia disso? Se eu sair daqui, essa igreja não morre. Se eu morrer hoje, a igreja não morre. Então eu não preciso morrer para a igreja, pela igreja, porque Jesus morreu pela igreja. Você não precisa morrer pelo seu trabalho achando que se você não fizer, as coisas não vão funcionar. Porque quando você sair,
vem outra pessoa. Nós estamos aqui de passagem e o maior benefício que o ser humano tem na face da terra é quando ele descobre o porquê que ele está aqui. Para onde você está indo? Porque imagine se eu parar você hoje no final do culto eu perguntar assim: e aí, para onde você está indo? Você vai dizer o quê? Para minha casa. Você tem um destino. Mas e se eu perguntar: e aí, para onde a sua vida está indo? Onde você deseja chegar? E você vai começar a falar de sonhos, de projetos. Eu desejo isso no futuro. Se Deus quiser, eu vou terminar minha faculdade. Se Deus quiser, quando eu ficar mais velho, eu vou ter uma fazendinha com gadinho. E aí você vai contando os seus sonhos. Só que o que nós estamos perdendo na nossa geração, e graças a Deus que essas crianças estão aqui, porque crianças, jovens, adultos, senhores, mais experientes, porque aqui você não pode falar de outra forma, né? Experientes. Que eu e você não venhamos perder as pequenas oportunidades que vão construir o grande futuro que nós queremos. Porque nós queremos alcançar grandes locais, nós queremos ser grandes pessoas, nós queremos ter um grande impacto, mas nós menosprezamos as pequenas oportunidades, Gabi. Sabe onde Steve Jobs, que hoje a loja Apple, e até esse computador aqui, você chama de loja Apple, que você vai lá, talvez esse ano, pegar o seu new iPhone. Sabe onde ele começou essa empresa que hoje está no mundo inteiro? Na garagem dos pais dele. Nem garagem ele tinha, nem casa ele tinha. Foi na garagem dos pais dele. Então, jovem, olha para mim aqui. Jovem, olha para mim aqui. Jovem, olha para mim aqui. Para de esperar o momento certo para iniciar aquilo que Deus está esperando você iniciar para Ele revolucionar uma história. Imagine só se Steve Jobs dissesse assim: não, quando eu tiver uma casa, aí sim eu vou fazer minha empresa lá dentro. Não, quando eu alugar um galpão, aí sim eu faço as coisas. Comece onde você está. Tem uma van, bota um aparelho lá dentro e sai para lavar carro na rua. Bota uma faixa do lado assim, car wash, mobile car wash. Estou te dando a ideia para a sua empresa aí. Aleluia. Essa aí foi extra. Amém? Jesus, ele nasceu num lugar pequeno, mas isso não impediu ele de se tornar grande aos olhos de todos e cumprir a história que Deus tinha para o ser humano. Jesus não nasceu na sua cidade, Jesus não nasceu na minha cidade, ele não nasceu no Brasil, ele não nasceu nos Estados Unidos. Jesus escolheu o lugar mais humilde para nascer. Jesus escolheu o carro mais sem conforto para andar, que foi o burrinho. Porque para ele, a beleza externa não poderia mudar o interno. Para ele, que era o tabernáculo que se tornou o templo, com ouro, com a arca da aliança, nada disso mudou o coração do ser humano. Então não pense que é o presente de Natal que vai mudar o seu coração esse ano. Não pense que é o calendário virar para 2026 e você falar: agora é uma nova história. Não, I'm sorry. A sua história, a minha história, ela inicia quando nós, ao invés de cuidar do externo para tampar o interno, nós cuidamos do interno para que do lado de fora a glória de Deus se resplandeça. Aleluia. Você aguenta mais um pouquinho? Amém. Está cedo ainda. Aleluia. Deus está segurando o relógio. Valorize e proteja os pequenos começos, porque tudo tem um processo. Será que você pode falar para alguém que está do seu lado e falar assim: there is a process, tem um processo. Tem um processo em tudo. Jesus poderia falar assim: não, vou nascer com 18 anos para encurtar a minha história na face da terra, amém? Vou nascer com 30 anos, porque aí eu caminho 3 anos na face da terra e não tenho que lidar muito com as coisas aqui na terra. Não, ele nasceu como baby. Ele veio de gestação, parto normal.
cresceu como um baby, ele caminhou na face da terra. Por quê? Porque existe um processo e o próprio Deus queria mostrar para mim e para você que nós não podemos pular o processo. E toda vez que você pula o processo, você diminui o sucesso. Todo o processo que eu e você pulamos, nós diminuímos a conquista. E Deus nos ensina que ter perseverança no processo é o que nós precisamos. Miqueias, Isaías, Jeremias, Zacarias, Malaquias e outros grandes homens de Deus não perderam a esperança da promessa se cumprir. E nenhum deles viram Jesus. Em Números 23, 19, só vou ler para você, deve estar aqui na tela. Diz assim: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que mude de ideia. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Ei, quantos de nós podemos testemunhar hoje que Deus falou algo para você no passado e isso se tornou realidade? Se é você, levanta sua mão. Algum dia Deus falou algo para você e aquilo hoje é uma realidade na sua vida. Deus, ele promete e ele não muda de ideia, porque às vezes nós pensamos assim: nossa, eu estava nos caminhos do Senhor e Ele tinha me prometido algo, só que agora eu desviei, estou fora dos caminhos do Senhor e Ele não vai mais cumprir o que Ele fez na minha vida. Ele cumpre sim, porque Ele não volta atrás. Ele não depende de eu e você sermos perfeitos para Ele mostrar a perfeição dEle nas nossas vidas. É a misericórdia dele atuando na minha vida e na sua, realizando aquilo que você não merece, que vai transformar o seu coração de pedra em um coração de carne. Ele não trabalha the opposite. Ele não está esperando você ficar todo santinho. Ah, agora está santinho. Olha aí, nem peca mais. Então agora eu vou entregar a bênção para ele. Não, ele entrega a bênção e aí você fala: eu não mereço. Sim. Graças a Deus, você entendeu? Você não merece. Mas eu estou te entregando para te ensinar que eu não estou esperando a sua perfeição. Eu estou esperando o seu reconhecimento. Quando nós olhamos para a manjedoura, nós precisamos entender que ali não estava um baby chorando, querendo apenas um leitinho. Ali estava um baby que ia trazer a transformação para a humanidade. Quando nós olhamos para o momento da ceia, nós temos que entender que não é um juice, não é um pão. Nós temos que entender que foi um sangue derramado, foi um corpo dilacerado por mim e por você. Você merecia? Não fale que merecia, por favor. Eu não merecia, você não merecia, mas Ele fez porque era o plano de Deus. Então, eu e você precisamos aprender algo sobre o processo de Deus. Você quer aprender algo sobre o processo de Deus? Diga sim pela fé. 3 coisas então, posso te ensinar 3 coisas sobre o processo de Deus para você nunca mais frustrar? Beleza, então anote aí. Primeira coisa sobre o processo de Deus no cumprimento da promessa dEle. As promessas dEle são melhores do que imaginamos. As promessas de Deus, elas são melhores do que você quer. Você deseja uma coisa e Ele te dá muito mais do que você imaginou. Porque as promessas dEle, elas são melhores. Agora, a segunda coisa, você não vai dar muito glória. As promessas de Deus, elas demoram mais do que imaginamos. Quantas vezes você colocou um date, um dia para aquilo acontecer? Quantas vezes você jejuou e falou: vou jejuar 21 dias e aí isso vai acontecer, e não aconteceu? Quantas vezes você pensou: esse ano é o ano da minha vitória, e passou o ano e sua vitória ainda não chegou? Sabe por quê? Porque as promessas de Deus, elas demoram mais do que nós imaginamos, para que quando nós recebermos, ela não roube o nosso coração. E o terceiro, está preparado para o terceiro ponto? Então, o primeiro, elas são melhores do que você imagina. O segundo, elas demoram mais do que você pensa, justamente para você não perder o seu coração. E o terceiro, elas estão mais longe do que nós esperamos. Abraão foi prometido para ele: saia da sua terra, do meio de seus parentes, e eu vou te fazer uma grande nação. Aí ele ganha um filho, na sua velhice,
E Deus ainda pede para ele sacrificar o seu filho. A promessa que Deus te fez, para de colocar data, porque é Ele que vai fazer no tempo certo. E o tempo de Deus não é tempo atrasado. Deus, Ele faz quando o nosso coração está no lugar. Se não aconteceu ainda, tem muitas coisas que eu oro para o Senhor, eu falo, Senhor, mas isso aqui não aconteceu ainda. E Ele fala para mim, você está preparado para a sinceridade? O Espírito Santo é sincero. Ele fala para mim, você ainda não está preparado? E às vezes nós olhamos e falamos, não, mas eu estou sim, eu estou preparado. Não, você não está entendendo, eu sou Deus. Foi eu que te criei, eu sei quando é que você está preparado. Então entenda isso, eu e você precisamos perseverar nesse processo. Não dá para desistir, porque existem pessoas que desistem quando uma porta se fecha. Perde um trabalho e já quer voltar para o Brasil. Um amigo foi pego pela imigração, já está vendendo tudo aqui, mandando para o Brasil com medo de ser pego também. A opinião contrária talvez é o suficiente para fazer eu e você desistir. Agora, deixa eu te lembrar de uma coisa: a perseverança, ela é o treinamento para os vencedores. Perseverança é treinamento de vencedor. Eu e você temos que entender que Maria, quando ela soube que ia ficar grávida, ela acreditou que de uma pequena virgem poderia vir a luz do mundo. João Batista, quando ele viu Jesus, ele falou, esse aí é o Cordeiro de Deus. Os discípulos, quando eles acreditaram que Jesus era o profeta, eles descobriram que na verdade ele era o Messias. Agora cabe a mim e a você acreditar que ele voltará para arrebatar. Aleluia. Ele voltará para arrebatar uma igreja pura, uma igreja santa, uma igreja preparada. Você crê na volta do Senhor Jesus? Deus nos coloca em processos para fortalecer a nossa fé e alinhar as nossas expectativas. Porque às vezes a nossa expectativa só está na terra. Uma expectativa totalmente terrena. Eu vou na igreja, por quê? Porque tem uma apresentação. Eu vou na igreja, por quê? Porque tem um batismo. Eu vou na igreja, por quê? Porque tem um velório. Mas no dia em que eu e você reconhecermos que aqui é o lugar onde os santos se reúnem, à espera da volta do grande rei, eu e você vamos viver uma vida com mais satisfação. Aleluia, Deus está agora fazendo você ter satisfação nas coisas corretas. Porque às vezes a satisfação em coisas incorretas nos fazem viver famintos, buscando todos os dias uma forma de alimentar nossa alma. Quando eu era criança, eu lembro que eu achava que quando vim para os Estados Unidos, tudo ia ser igual a Nova York, né? Tudo prédio. Quem já pensou assim? Só eu, né? Eu acho que minha mente era mundo do Bob. Os mais antigos aí entendem. Então eu pensava que também tinha uma arvinha de dinheiro no fundo do quintal, porque era muito fácil as pessoas mandar dinheiro para o Brasil. Eu pensava muitas coisas sobre esse país aqui, que quando eu cheguei, não era daquela forma. As nossas expectativas, elas são frustradas diante da realidade. Porque às vezes tudo que você quer é casar. Aí você casa. E aí? Ficou feliz? Não. Arrumou só um problema a mais, que antes era só você que era o problema. Agora você tem dois problemas, você e essa pessoa. Ah, não, mas eu ganho pouco. Aí agora você está ganhando muito. E aí? Está satisfeito? Não. Porque agora você quer ganhar mais. E aí, você tem um filho, você está satisfeito? Não. Por quê? Porque quer dois. A satisfação nesse mundo, ela nunca é saciada. Enquanto a minha alma e a sua não beber da fonte de água viva que vem apenas do Espírito Santo, nós vamos viver de galho em galho, de conquista em conquista, famintos, procurando algo para nos alimentar. Eu sei que alguns foram chamados para ser grandes empresários lá fora que honram o nome do Senhor Jesus. Outros foram chamados para pregar o evangelho e viver pela obra. Outros foram chamados para servir às mesas como diácono. Outros foram chamados para cuidar de crianças. Outros foram chamados para evangelizar. Outros foram chamados para cuidar da sua casa. Mas um conselho que eu posso te dar é: nunca pare no seu caminho porque você se comparou com alguém.
A comparação com a vida de alguém, no dia em que você fizer isso, você se frustra. Ah lá fulano, gente, mas tem tanto pouco tempo de América e já está vivendo isso? Para de se comparar. Porque Jesus nunca se comparou com ninguém, mesmo os fariseus falando assim: pode vir alguma coisa desse lugar pequeno aí? Ele não se explicou. Maria e José deixaram o casamento perfeito, deixaram a sua cidade natal, saíram fugindo, todo mundo falando mal deles. Ah lá, traiu fulano, não sei o quê. Você procura na Bíblia um versículo de ela e José se explicando. Sabe por quê? Porque eles não comparavam a vida deles com ninguém. Eu e você precisamos parar de comparar nossa vida com a dos outros, porque você foi plantado na face da terra para viver a sua história. E enquanto eu e você estivermos querendo viver a história de alguém, nós não vamos viver os planos de Deus para a nossa vida, porque Deus tem um projeto para a sua vida, Ele tem um projeto para a minha vida, e o que eu devo viver na face da terra é diferente de você. Imagina se todo mundo fosse pastor. Ia dar ruim. Imagina se todo mundo fosse empreendedor. Não ia ter funcionário. Você precisa trilhar a sua jornada. E um último conselho, posso te dar? Não se perca no caminho. Não se perca no caminho, porque enquanto Maria estava grávida fugindo, ainda estava bem. Por quê? Porque ela poderia ainda abortar aquele menino. Ela poderia tomar outras decisões, mas agora Jesus nasceu, Jesus cresceu, chega na primeira festa, ele transforma uma água em vinho. Maria podia falar: opa, onde eu vou levar Jesus agora? Porque é Jesus chegar, o problema está resolvido. Vou levar ele lá naquela fila do INSS, para ver se as coisas melhoram lá. Vou levar ela na casa. E Maria podia usar Jesus para se beneficiar. Pelo contrário, você não vê Maria aparecendo na história que era de Jesus, porque o caminho era dele. Ela tinha uma coisa a fazer. Sabe qual era a missão de Maria? Receber o Salvador da humanidade em seu ventre, emprestar por 9 meses. Sabe qual era a função de José? Proteger Jesus para que nada acontecesse de mal. Mas aí ele cresceu e ele viveu a sua história. Maria e José, um beijo, foram bonitos na história, mas não fazem parte da missão de Jesus. Eles têm a missão dele. Você tem a sua missão. Pai e mãe que está aqui, você tem a sua missão. Seu filho tem outra missão. Para de que, aleluia, olha Deus falando. Para de querer fazer com que os seus filhos vivam aquilo que você quer para eles. Porque nós podemos frustrar essa nova geração, porque nós queremos realizar um sonho nosso em alguém que está crescendo, tentando descobrir o porquê que ele está existindo. Imagina. Meu sonho era ser jogador de futebol quando eu era criança. Perna de pau. Não realizei isso. Imagina agora eu pedir para o Nathan e ficar incentivando ele na escola. Vai lá, o menino não quer jogar, vai, empurra ele no campo. Aí, ó. Deixa a pessoa viver aquilo que é a história dele. Vai errar, vai, bate com a cara na parede, volta. O seu pai está aqui para te segurar, meu filho. E deixa viver, porque uma hora vai descobrir aquilo que ele nasceu para viver. João 3, 17 e 18 é um dos últimos textos que eu leio para você nessa noite, que diz assim: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado. Mas quem nele não crê já está condenado por não crer no Filho unigênito de Deus. Jesus, ele sabia de onde veio, ele sabia por que veio, ele sabia qual era a sua missão, para onde ele ia ir e qual era a sua recompensa. E eu faço a mesma pergunta para você nessa noite. De onde você veio? Por que você está aqui? Qual é a sua missão na face da terra? Para onde você vai ir? E qual é a sua recompensa? Se todas as perguntas que eu te fiz te levam a uma aposentadoria tranquila, você perdeu o foco. Porque a nossa
esperança precisa estar na eternidade. Nós passamos aqui como uma folha levada pelo vento. Você pode ser uma pessoa grande hoje, mas daqui 100 anos talvez ninguém vai lembrar de você, se você não deixar um legado. Então hoje não é apenas uma apresentação de Natal. Hoje é o dia de eu e você relembrarmos que de lugares pequenos Deus pode revolucionar a humanidade. Será que você pode ficar de pé? Eu queria orar com você, mas eu queria orar para um posicionamento na perseverança nas nossas vidas. Eu quero que eu e você saiamos daqui acreditando que não precisa esperar o dia 31 de dezembro para você virar a sua história. Hoje, o sentido na sua vida e na minha, ele pode ser encontrado. Ele pode ser encontrado no nascimento de um pequeno rei. Porque talvez o Natal para você que está me assistindo online ou aqui, sempre foi presentes. Sempre foi você esperar que alguém te dê algo. Eu ganhei um pratinho e estava escrito nele lá: a beleza do Natal é você doar. Estava escrito em inglês, né? Por isso que eu estou tentando traduzir. No final do ano, nós ficamos felizes em poder dar um presente para alguém, em poder abençoar a vida de alguém, levar flores para alguém. E hoje, sabe o que Jesus está pedindo de mim e de você? O nosso coração. Ele não está pedindo ouro, ele não está pedindo prata, ele não está pedindo incenso, mirra, como fez esses reis magos quando ele nasceu. Ele pede o meu coração e o seu. E agora, enquanto eu fizer essa oração, que você possa entregar o seu coração para Jesus e falar: Jesus, a partir de hoje, eu vou perseverar na minha jornada para eu não desistir. A partir de hoje, Pai, eu oro pela vida de cada pessoa que está aqui, cada pessoa que está online. E eu oro, Senhor, para que o Senhor venha trazer sentido em nossas vidas. Pai, não nos deixa desistir por ter saído de um local pequeno. Não nos deixe desistir, Senhor, por pensar que a vida de todos está melhor do que a nossa. Não nos deixe desistir por pensar que estamos doentes, estamos ansiosos, e isso nunca vai sair da nossa vida. Existe um processo e Deus está nos curando nesse processo. Por isso eu te peço, Pai, que nessa hora, se existe aqui alguém que deseja entregar a vida de volta para o Senhor e falar: Jesus, em 2026, Tu és o centro da minha vida. Que nós possamos sair daqui com um presente precioso nos nossos corações. E a certeza da eternidade. Que nós possamos sair daqui sabendo que Tu és tudo o que precisamos. Receba nossas vidas, receba nosso coração, receba nossa adoração, e que tudo o que fizermos aqui seja para a honra e glória do Teu nome. Que a partir de hoje, o sentido da nossa vida não esteja no nosso trabalho, o sentido da nossa vida não esteja em uma conquista, que o sentido da nossa vida esteja em Te honrar e glorificar o Teu nome. Assim eu oro por todos que estão aqui e todos que estão online, em nome de Jesus.